Abraão e sua fé estudada pela filosofia. Existe uma pergunta que poucos têm coragem de fazer. Até onde vai a sua fé? Não a fé confortável, não a fé de palavras bonitas, mas aquela fé que exige tudo, que te coloca diante de uma escolha impossível. E é exatamente nesse ponto que a história de Abraão deixa de ser apenas uma narrativa religiosa e se transforma em um dos maiores dilemas filosóficos da existência humana. Foi isso que Søren Kierkegaard enxergou ao escrever Temor e Tremor. Para ele, Abraão não era apenas um homem de fé. Ele era um paradoxo. Um homem colocado diante de algo que nenhum sistema moral consegue explicar. A história é conhecida. Deus pede a Abraão algo que parece impensável, que ele sacrifique seu próprio filho, Isaque. O filho que ele esperou por anos, o filho da promessa, o sentido da sua vida. E ainda assim, Abraão aceita. Mas aqui está o ponto que Kierkegaard quer que você veja. Abraão não entende. Ele não recebe uma explicação lógica. Não há justificativa racional. Não há garantia. Há apenas uma ordem e uma escolha. Agora pensa nisso com calma. Se você estivesse no lugar de Abraão, o que faria? Porque do ponto de vista humano, não existe decisão correta. Se ele desobedece, ele perde a fé. Se ele obedece, ele rompe com a ética. E é exatamente aqui que nasce o conceito central de Kierkegaard. O indivíduo diante do absurdo. Abraão não pode recorrer à sociedade. Ele não pode explicar sua decisão. Ele não pode compartilhar seu dilema, porque ninguém entenderia. Para qualquer outra pessoa, ele seria visto como um louco, ou pior, como um criminoso. E ainda assim, ele segue, em silêncio, carregando um peso que não pode ser dividido. E aqui está uma das ideias mais profundas dessa reflexão. A fé verdadeira é solitária. Ela não depende de aprovação, não depende de validação, não depende de entendimento. Ela acontece entre o indivíduo e aquilo que ele acredita ser absoluto. Kierkegaard chama Abraão de cavaleiro da fé. Mas não no sentido heróico que estamos acostumados. Abraão não é um herói confortável. Ele é um homem angustiado. Um homem que caminha sabendo que sua decisão não pode ser compreendida. E talvez seja isso que torna essa história tão desconfortável. Porque ela quebra uma ideia que a gente gosta de acreditar. A ideia de que a fé sempre faz sentido. Mas Kierkegaard mostra o oposto. A fé começa justamente onde o sentido acaba. Agora, traz isso para a sua realidade. Hoje, vivemos em um mundo onde tudo precisa ser explicado. Tudo precisa fazer sentido. Cada escolha precisa ser justificada. Cada decisão precisa ser aprovada. Mas e quando a sua verdade não pode ser explicada? E quando aquilo que você sente que deve fazer não faz sentido para ninguém? Você teria coragem de seguir mesmo assim? Ou escolheria o caminho mais seguro, apenas para ser aceito? Abraão escolhe o risco. Escolhe o desconhecido. Escolhe o incompreensível. Mas não por impulso, por fé. E aqui entra outro ponto essencial. A fé, para Kierkegaard, não é ausência de dúvida. É convivência com a dúvida. Abraão não tem certeza. Ele não sabe o que vai acontecer. Mas ainda assim, ele segue. E isso muda tudo. Porque transforma a fé de algo passivo em algo ativo. Uma decisão. Uma escolha diária. De continuar. Mesmo sem garantias. E talvez, o mais perturbador de tudo isso não seja o sacrifício, mas o silêncio. O silêncio de alguém que enfrenta o absurdo, sem poder compartilhar com ninguém. E isso deixa uma pergunta, que não é sobre Abraão. É sobre você. Você vive uma fé que te conforta,
Ou uma fé que te desafia? Existe um momento na vida em que pensar demais não resolve mais nada. Um momento em que todas as explicações acabam. E ainda assim, você precisa decidir. É exatamente nesse ponto que nasce o que Kierkegaard chamou de salto de fé. Não é uma ideia confortável. Não é algo bonito de se ouvir. Porque o salto de fé não é um caminho claro. É um abismo. Quando Kierkegaard analisa a história de Abraão em Temor e Tremor, ele percebe algo que poucos tiveram coragem de encarar. Abraão não é compreensível. Ele não pode ser explicado pela ética, não pode ser justificado pela lógica, não pode ser defendido racionalmente, e ainda assim, ele é considerado um homem de fé. Isso cria um paradoxo, porque no mundo em que vivemos, fé e razão caminham juntas. Mas Kierkegaard rompe com isso. Ele diz: a fé verdadeira começa onde a razão falha. Agora tenta imaginar o que Abraão viveu. Ele recebe uma ordem absurda: sacrificar o próprio filho. Mas não qualquer filho. O filho que representa tudo. O amor, o futuro, a promessa. E não há explicação. Deus não diz: confie, vai dar certo. Não oferece provas. Não oferece segurança. Não oferece garantias. Apenas pede. E Abraão precisa decidir. E aqui está o ponto mais importante do salto de fé. Ele não acontece quando você tem certeza. Ele acontece quando você não tem. Quando tudo dentro de você questiona. Quando a lógica diz: não faz sentido. Quando o mundo inteiro diria: pare. E ainda assim, você segue. Isso não é irracionalidade. É algo mais profundo. É a escolha de confiar, mesmo sem compreender. E isso exige algo extremamente raro: coragem existencial. Porque o salto de fé não é apenas uma decisão externa. É uma ruptura interna. Você abandona a segurança da razão. Abandona o conforto das explicações. Abandona a necessidade de controle. E entra em algo que não pode ser previsto. Agora pensa na sua vida. Quantas vezes você já ficou preso, esperando certeza, esperando o momento ideal, esperando entender tudo, esperando ter garantias, e, por isso, nunca agiu. O salto de fé confronta exatamente isso. Ele diz: você nunca vai ter certeza, nunca vai saber completamente, nunca vai controlar tudo, e ainda assim, vai precisar escolher. Kierkegaard não vê o salto de fé como algo religioso apenas. Ele vê como algo existencial, algo que todos enfrentam, em algum momento da vida. Quando você decide mudar de caminho, quando escolhe algo que ninguém entende, quando segue uma verdade interna, mesmo sendo questionado por todos. Isso é um salto, porque você está deixando o conhecido e entrando no desconhecido. Mas existe algo ainda mais profundo. O salto de fé é solitário. Abraão não podia explicar sua decisão. Se ele tentasse, seria visto como louco, porque não existe linguagem capaz de justificar o absurdo. E isso revela algo essencial. Nem tudo que é verdadeiro para você vai fazer sentido para os outros. E em alguns momentos, você vai ter que escolher ser compreendido ou ser fiel a si mesmo. E essa escolha dói. Porque o ser humano quer pertencimento, quer aceitação, quer aprovação. Mas o salto de fé exige o oposto. Ele exige que você caminhe sozinho, sem aplausos, sem validação, sem garantias. Agora vem o ponto mais desconfortável. O salto de fé não elimina a angústia. Ele aumenta. Porque você está assumindo total responsabilidade pela sua escolha. Você não pode culpar ninguém. Não pode dizer que era o único caminho. Porque não era. Você escolheu. E isso gera angústia. Mas para Kierkegaard, essa angústia não é negativa. Ela é parte da liberdade.
Porque ser livre não é fazer o que quer, é carregar o peso das suas escolhas. Abraão sobe a montanha com Isaque. Cada passo é um conflito. Cada silêncio é uma tensão. E ainda assim, ele continua. Não porque entende, mas porque acredita. E talvez o verdadeiro salto de fé não seja sobre chegar do outro lado, mas sobre ter coragem de pular, mesmo sem saber se existe chão. E agora? Fica a pergunta. Você está esperando ter certeza? Ou está pronto para dar o salto? Existe algo na história de Abraão que a maioria das pessoas evita encarar. Não é apenas a fé. É o conflito. Um conflito que não tem solução simples. Porque no momento em que Abraão decide obedecer, ele entra em choque com tudo aquilo que entendemos como certo. Do ponto de vista moral, a ação de Abraão é indefensável. Um pai disposto a sacrificar o próprio filho não pode ser considerado justo, não pode ser considerado ético. E é exatamente isso que Søren Kierkegaard quer que você sinta. Desconforto. Porque, em temor e tremor, ele não tenta suavizar a história. Ele faz o oposto. Ele a torna ainda mais difícil de aceitar. Kierkegaard apresenta uma ideia radical. Existe um ponto em que a fé suspende a moral. Ele chama isso de suspensão teleológica da ética. Mas o que isso significa, de forma simples? Significa que, em certos momentos, o indivíduo pode ser chamado a agir acima da moral universal. Não contra ela por egoísmo, mas por algo que transcende a lógica comum. Agora pensa no que isso implica. A moral é aquilo que organiza a sociedade. Ela define o que é certo e errado. Protege, limita, orienta. Sem ela, o mundo se torna caótico. Então, como alguém pode agir fora dela e ainda assim ser considerado justo? Essa é a tensão central da história. E não existe resposta confortável. Abraão não pode justificar sua decisão. Se ele explicasse para alguém, Deus pediu que eu sacrificasse meu filho, ninguém aceitaria. Ele seria visto como um fanático, ou como um criminoso. E de certa forma, isso é verdade dentro da lógica humana. Mas Kierkegaard não está defendendo a quebra da moral. Ele está mostrando o limite dela, porque a moral funciona no coletivo, mas a fé acontece no indivíduo. E nesse ponto, as duas entram em conflito. Kierkegaard compara Abraão com um herói trágico. Um herói trágico também faz um sacrifício, mas com uma diferença fundamental. O sacrifício dele faz sentido para os outros. Por exemplo, alguém que sacrifica a própria vida para salvar muitas pessoas. É doloroso, mas compreensível. É trágico, mas justificável. Agora Abraão, não. O sacrifício dele não beneficia ninguém. Não tem explicação ética. Não tem propósito social. É um ato isolado. E isso o torna incompreensível. E aqui está a diferença central. O herói trágico age dentro da moral. Abraão age além dela. E isso o coloca em um lugar extremamente perigoso. Porque, se qualquer pessoa usar isso como justificativa, o caos começa. Por isso Kierkegaard deixa claro. Isso não é algo que pode ser generalizado. Não é uma regra. Não é um modelo de comportamento. É uma experiência única, extrema, individual. Agora vamos trazer isso para a vida real. Hoje, vivemos em uma sociedade onde a moral ainda é essencial. Mas, ao mesmo tempo, cada pessoa carrega conflitos internos, que nem sempre se encaixam nela. Quantas vezes você já sentiu que precisava fazer algo, mesmo sabendo que os outros não entenderiam? Quantas vezes você já teve que escolher entre o que é esperado e o que é verdadeiro para você? Claro, isso não se compara ao extremo de Abraão, mas a estrutura é semelhante, porque em algum momento,
todo indivíduo enfrenta um conflito: seguir a norma ou seguir a própria convicção. E essa escolha nunca é confortável, porque seguir a moral traz segurança, aceitação, pertencimento, validação. Mas seguir algo mais profundo traz isolamento, dúvida, angústia, responsabilidade. Abraão escolhe o segundo caminho e paga o preço. Não com aplausos, mas com silêncio. Um silêncio que ninguém pode compartilhar. E talvez o ponto mais importante dessa reflexão não seja decidir se Abraão estava certo ou errado, mas entender o que essa história revela: que existem dimensões da existência que não cabem na lógica da moral, e que em certos momentos você não vai ter uma resposta clara, apenas uma escolha. E agora fica a pergunta, que talvez você nunca tenha feito: você vive apenas dentro do que é considerado certo, ou já teve coragem de enfrentar algo que ninguém mais conseguiria entender? Existe algo na história de Abraão que não aparece de forma explícita, mas está presente o tempo todo. Não está nas palavras, não está nas ações, está no silêncio. A angústia, não aquela angústia comum do dia a dia, mas uma angústia existencial. Aquela que não tem causa clara, não tem solução simples, não tem como ser evitada. E é exatamente isso que Søren Kierkegaard tenta revelar em Temor e Tremor. A angústia não é um erro, ela é uma condição. Abraão não está apenas tomando uma decisão difícil, ele está vivendo algo que ultrapassa qualquer lógica humana. Ele caminha com o filho em direção a um destino que ele não pode explicar. E o mais perturbador é que ele está sozinho nisso. Ninguém sabe. Ele não pode contar para a esposa, não pode pedir conselho, não pode dividir o peso, porque não existe linguagem capaz de traduzir o absurdo. E é aí que nasce a angústia. Não da dúvida simples, mas da liberdade. Kierkegaard diz algo extremamente importante. A angústia é o tonturar da liberdade. Mas o que isso significa? Significa que quando você percebe que pode escolher, você também percebe que não há garantia, que não há caminho certo, que não existe segurança. E isso assusta. Abraão poderia recusar. Ele poderia dizer não. Ele poderia escolher a moral, escolher a lógica, escolher o amor pelo filho. Mas ele não faz isso. E essa possibilidade de escolha é o que gera a angústia, porque ele sabe, ele é responsável, totalmente responsável. Agora pensa na sua própria vida. Quantas vezes você já sentiu isso? A sensação de que qualquer escolha vai ter consequências e que você não tem como prever qual delas é a certa. Essa tensão, essa incerteza, esse peso, isso é angústia existencial. E ela não pode ser eliminada, porque ela nasce da liberdade. Abraão sobe a montanha com Isaac. Cada passo é uma decisão, cada silêncio é um conflito. E o mais perturbador é que nada dentro dele pode resolver aquilo. A razão não ajuda, a moral não resolve, o sentimento não acalma. Tudo entra em colapso. E o que sobra? A angústia. Mas aqui está o ponto mais importante. A angústia não é apenas sofrimento. Ela é revelação. Ela mostra algo que normalmente evitamos ver. Que somos livres. E que essa liberdade tem um custo. Porque ser livre não é fazer o que quer. É saber que você pode escolher e que nenhuma escolha vem sem perda. Abraão, ao escolher obedecer, também escolhe perder. Ele está disposto a perder o filho, e isso não é resolvido dentro dele. Não se torna mais fácil. Ele não se sente melhor. Ele apenas continua. E isso é extremamente humano. Agora vem algo ainda mais difícil.
A angústia de Abraão não pode ser compartilhada. E isso talvez seja o ponto mais solitário da existência. Porque existem dores que não podem ser explicadas, sentimentos que não cabem em palavras, decisões que ninguém pode entender. E nesses momentos, você está completamente só. E é nesse isolamento que o indivíduo se confronta consigo mesmo, sem distrações, sem validação, sem fuga. Apenas você e a sua escolha. Kierkegaard não tenta aliviar isso. Ele não oferece conforto. Ele não diz que vai passar. Ele apenas mostra. Isso faz parte de existir. E talvez o mais perturbador de tudo isso seja perceber que evitamos essa angústia o tempo todo. Nos distraímos, nos ocupamos, nos escondemos em rotinas, tudo para não encarar o peso de ser livre. Mas em algum momento, isso volta. Sempre volta. E talvez a maior diferença entre viver superficialmente e viver de verdade seja a coragem de encarar essa angústia, sem fugir, sem anestesiar, porque é nela que você se encontra. E agora fica a pergunta: você está tentando fugir da angústia? Ou está pronto para encarar o que ela revela sobre você? Se você olhar para toda essa história com honestidade, vai perceber que ela nunca foi apenas sobre Abraão. Também não foi apenas sobre fé. Foi sobre o indivíduo, sobre o momento em que você se vê sozinho, diante de uma escolha que ninguém pode fazer por você. Abraão representa algo que todos nós, em algum momento, vamos enfrentar. A necessidade de decidir, sem garantias, de seguir, sem entender, de continuar, mesmo quando tudo dentro de você questiona. E isso revela algo essencial. A vida não é feita de certezas, ela é feita de escolhas. E cada escolha carrega um peso que não pode ser transferido. A história nos mostra que a fé verdadeira não é confortável. Ela não elimina a dúvida, não elimina a angústia, não elimina o medo. Ela caminha junto com tudo isso. E talvez o que você pode extrair de mais importante aqui não seja tentar ser como Abraão, mas entender o que existe dentro de você. Entender suas escolhas, suas convicções, seus medos e, principalmente, sua responsabilidade. Porque no final, ninguém pode viver a sua vida por você. Ninguém pode decidir por você. E ninguém pode carregar o peso das suas escolhas. Talvez você não enfrente já algo tão extremo, mas em algum momento vai precisar escolher entre o que é fácil e o que é verdadeiro. Entre o que faz sentido para os outros e o que faz sentido para você. E nesse momento, não vai existir resposta pronta, apenas coragem. Se essa reflexão te fez pensar, se de alguma forma ela te incomodou, é porque você está começando a enxergar. E isso já muda tudo, porque consciência é o primeiro passo para qualquer transformação. Se você chegou até aqui, eu realmente agradeço, de coração. Esse tipo de conteúdo só cresce quando pessoas como você decidem ir além da superfície. Então, se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like e se inscreve no canal, porque essa jornada, a gente continua juntos. A fé não é a ausência de dúvida, é a coragem de continuar, mesmo quando tudo dentro de você pede para parar.